A Sala de Leitura da Escola Estadual Professor Joaquim Isidoro Marins orgulhosamente apresenta podcast Embaixadores da Sala de Leitura GIM. Bem, amigos da Rede Globo. Mentira. Olá, comunidade Joaquim Isidoro Marins, ou como nós chamamos carinhosamente, comunidade GIM. Estamos aqui para mais uma vez no nosso projeto Embaixadores da Sala de Leitura da nossa escola estadual Professor Joaquim Isidoro Marins, em Sorocaba, diretoria de ensino de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui para fazer mais um podcast do nosso projeto Embaixadores da Sala de Leitura, projeto que começou em 2023 com os alunos do ensino médio, hoje extensivo ao ensino fundamental. Nós estamos no ano 3 do nosso projeto, trazendo sempre algo diferente em termos de literatura. E hoje nós trazemos para toda a comunidade GIM, para todos os nossos estudantes e os nossos convidados especiais que vou apresentar já para vocês, este livro aqui, a obra de Marcelo Rubens Paiva, já está passando aqui na tela, vocês vão conferir, o Aiko está fazendo uma filmagem para nós. O livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, que é uma autobiografia e conta um pouquinho do processo que o autor teve desde o seu acidente no dia 14 de dezembro de 1979, que culminou com, infelizmente, a tetraplegia dele, e ele discorre muito em cima esse momento inicial dele, da vida pós-acidente. E para conversar sobre esse livro e o filme, porque é um cineclube, como já nós fazemos desde o ano passado, nós trazemos aqui muitos convidados especiais, mas vamos primeiro apresentar os nossos embaixadores e embaixatrizes da Sala de Leitura. Estou aqui com Samuel Ícaro, ou como ele mais gosta de ser chamado, Ícaro, do segundo ano de Ciência de Dados. Marisol, nossa nova embaixadora, a Sol, do segundo ano também de Ciência de Dados. Não menos importante, namorada do nosso querido Samuel Ícaro, tá? E representante dessa nova leva de embaixadores, embaixatriz. A nossa querida trufa, a trufa única e exclusiva da nossa Sala de Leitura, Maria Luísa, o terceiro ano A. Temos ali também a nossa linda, fresquíssima e dona de uma mão para bolo de chocolate incrível, a nossa Isadora do primeiro B, nossa líder também do Grêmio Estudantil da nossa escola, a nossa querida Raquelzinha Santana do primeiro B também, alma gêmea da nossa Isadora, que andam sempre juntas, inseparáveis. Nas pontas das mesas estamos ali, quem vai pagar a conta é o professor Marcos Pizza! Gregório professor de Sociologia da nossa escola. Temos também aqui a nossa querida Beatriz Segunda, não é segunda, gente, é sexta ainda, mas enfim, Beatriz Segunda, professora de História também do ensino médio. Nossa querida Janiele Medeiros, professora de Geografia também do ensino médio. E nosso querido Rafael Covre, não é couve, gente, é Covre, professor de Matemática, também Biologia, biomédico, marceneiro, serralheiro, química, enfim, e outras coisas. Mas, enfim, não, brincadeira, gente, brincadeira. Segredo, né, Rafael? Sejam bem-vindos, muito obrigado. E claro, o nosso ex-embaixador, que uma vez embaixador, sempre embaixador. Nosso querido Aiko, vire aí, Aiko. Então não é isso. Não, é que assim, tem que se falar um protocolo, entendeu? Calma. E acompanhando esse podcast na nossa Sala de Leitura Machado de Assis, a minha querida e excelentíssima esposa, Liliane de Oliveira, Lili Alex, professora do Jordina Amaral Arruda de Ciências. Uma vez professora do GIM, sempre professora do GIM. Uma vez professora do GIM, sempre professora do GIM. Que bonitinho. Bom, vamos ao que interessa agora. Você vai acompanhar esse podcast nas nossas mídias digitais, no YouTube e também no Spotify. Talvez na quarta-feira, quem sabe, se der tempo de fazer. Será? Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, antes de começar a falar da obra em si, quero falar rapidamente do autor, para que contextualize um pouquinho tanto a história dele, é uma coisa bem simples, mas como o relato autobiográfico dele. Marcelo Rubens Paiva, para quem não sabe, ele é filho de um ex-deputado federal da época
anterior à ditadura ainda e pós-ditadura, né, Rubens Paiva, que ele era engenheiro formado. E isso a gente vai falar também no podcast já estou dando spoiler, do podcast do quarto bimestre, que será sobre o filme Ainda Estou Aqui, filme e livro, por isso, filme e livro, Ainda Estou Aqui. E ele, na época do desaparecimento do seu pai, né, durante o período da ditadura militar, ele tinha, na época, 10 para 11 anos. O fato aconteceu em 1971 e durante muito tempo, né, crianças, os filhos mais velhos, ele era um dos mais novos, sempre se questionaram, né? Durante a passagem do livro e do filme fala muito da questão, ele questiona, né, a falta do pai. Quando ele chega na idade adulta, né, 19, 20, 21 anos, ele já consegue entender que o pai nunca mais voltará, porque a ditadura o assassinou, né? E só foi reconhecido isso pelo governo brasileiro em 1997. Já estou dando spoiler, meu Deus, vamos lá. Enfim, e nesse momento que nós pegamos o livro, contextualizamos ele, assistimos o filme, nós voltamos então ao ano de 1979, que é o ano que ele ingressa na Faculdade de Agronomia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e ele ali desenvolve toda a trama pré e pós-acidente, que o tornou uma pessoa infelizmente tetraplégica. Então, contextualizando tudo isso para vocês, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para qualquer um de vocês é: tratando-se de uma autobiografia, o que pode trazer para a memória de vocês o que acontece nos dias atuais, contrapondo com o que aconteceu naquele momento histórico? Porque eu gosto muito de em contextualização, analisar o momento histórico, os traços históricos que levaram, por exemplo, a escrever essa obra, porque ele poderia muito bem, simplesmente pós-acidente, ele não fazer nada disso, nem ser um escritor, que foi, inclusive, esse livro deu para ele o prêmio Jabuti de melhor livro, literatura em 1983, etc. O que traz de lição, parece fim do podcast, mas não, é o começo, de lição a autobiografia dele, contando um pouco da história dele antes, durante e pós-trauma? Quem gostaria? Nossa, gente, que silêncio. Começa a apontar dedinhos. Marcos Aio, professor de sociologia. E aí? Não, eu tenho um entendimento que essa autobiografia dele, pelo filme, por tudo que foi expressado ali, ele de certa forma traz um pouco da contextualização que foi o período da ditadura civil-militar. Ali ele está meio que no fim, né, da ditadura civil-militar, embora ele traz ali alguns relatos de vivência também de quando o pai foi preso. Ele tem memórias o pensamento sobre o possível fuzilamento do pai, né? Então traz um pouco esse sentimento da época, que ainda tem a participação dele no movimento estudantil. Então são cargas que estão ali colocadas dentro do contexto político e social do período, né? Mas ali tem algumas representações que hoje já têm sido mudadas, né? E algumas que se mantêm. Então, por exemplo, a contextualização de hoje, ou de quando mesmo, enfim, há o reconhecimento, por exemplo, da questão do pai dele. Nós estamos no fim dos anos 90, né, que você já trouxe aí, quando há o reconhecimento aí do assassinato do pai dele pela ditadura civil-militar. E nós vamos ter hoje uma contextualização muito forte, por exemplo, de pedidos de retorno da ditadura civil-militar. Então, é um contraponto, né? Ali a gente vê a repressão que o movimento estudantil sofre ali, dentro de um processo, por exemplo, de luta interna dentro da universidade, né? E a possibilidade de repressões hoje também dentro do livre pensamento ou da luta política, enfim, que se coloca no Brasil atual, né? Acho que isso é um certo paralelo do que ainda permanece, esse sentimento de que a ditadura tem que voltar, e ao mesmo tempo a luta de que os crimes que foram cometidos durante o processo de ditadura civil-militar precisam ser punidos, né? Então, a gente começou a ter Comissão da Verdade, por exemplo, que começou a discutir juridicamente os crimes da ditadura civil-militar a partir do século XXI, né? Então, é um atraso significativo do ponto de vista de você julgar crimes que aconteceram naquele período, né? Então, o livro ele é atual nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo ele também traz algumas perspectivas autobiográficas que eu não concordo. Eu não concordo com aquele estereótipo do movimento estudantil que estava colocado ali, né? Mas demonstra algumas permanências também, como a classe média presente na universidade, embora hoje
com um conjunto de possibilidades de cota, de acesso à universidade, há uma mudança da cara da universidade, que ali é perceptível que era uma universidade que tinha uma classe média branca e só, né? Aliás, classe média branca, e ele mesmo, ele relata, exato, ele é uma classe média, ele é privilegiado. Ele mesmo fala, né, em algumas entrevistas pós-escrito o livro, ele fala que ele é uma pessoa privilegiada por poder fazer uma faculdade e ter acesso a coisas que a população comum não tem. Então, de certa forma, a escrita dele, principalmente a escrita, não o filme, ela tem uma dose bem peculiar, mas bem subliminar de uma colocação que eu não me sinto herói, eu não me vejo como herói de uma causa, mas ao mesmo tempo eu queria também, tem no filme fala, no livro fala assim, viu, mas você está querendo usar o meio errado para poder fazer política, e política não se faz com raiva, né? Você está querendo vingar o teu pai por uma coisa que aconteceu com ele. Então, assim, ele declara em entrevistas que ele se sente privilegiado, mas que ele não sentia que era justo estar numa universidade sabendo que poderia ter acesso a todos. Eu quero depois voltar no aspecto do autor mesmo, a essência do pensamento dele crítico. Posso? Pode, por favor. Uma coisa que eu achei interessante é que o Marcelo Rubens Paiva ele fala bastante sobre a questão da memória, né? Uhum. Então, no filme até mostra, né, quando ele coloca aquele quadro branco, ele quer trazer na memória as coisas que aconteceram com ele para que ele pudesse escrever, né? Acho que é por isso que ele se torna escritor, inclusive. Com essa contraposição da memória, né? Então, até pouco, né, engraçado de perceber, de entender. Quando passava o filme, tava eu, o Marcos, a Jami e o Lucas também, professor de história que estava aqui com a gente. Aliás, desculpa, Lucas, pelo amor de Deus, Lucas, você estava aqui, abrilhantou o nosso podcast. Pena que você não está aqui para fazer debate com a gente, mas enfim, valeu. O professor Lucas estava aqui, e quando começou as cenas lá do movimento estudantil e tal, a gente até falou, nossa, tá muito atual os debates, as discussões, as falas, elas são muito parecidas com o que a gente tem hoje, com o que tivemos hoje em várias, né, assembleias, em várias posições aí estaduais, enfim, que são muito atuais. Sim, interessante. Já queria falar, você falou, vai. Por enquanto estou. Você tá deglutindo. Enfim, isso é uma questão interessante porque assim, para os meus queridos embaixadores agora, vocês sentiram, tanto no livro quanto no filme, a fragilidade do autor ao escrever o livro e relatar isso de uma maneira, porque assim, fica muito claro na minha visão que o que mais pega em termos de impacta na escrita dele é a questão do medo, a pouca coragem de fazer as coisas, quando ele decide por um impulso. Vocês acharam a mesma coisa? Ou quer dizer, os meus colegas podem ter uma opinião, mas eu tenho a minha guardada. E vocês? Vocês acham que ele realmente, o medo dominava as ações dele a ponto de vocês falarem assim, nossa, ele é um covarde mesmo? Por favor. Sim. Tanto que no livro ele fala muito que ele tem medo de não conseguir voltar a andar, de não conseguir fazer as coisas que ele fazia antes, de estudar, de voltar pra casa dele na Unicamp, porque ele tinha medo de ficar tetraplégico pra sempre. E no filme também relata muito isso, quando ele briga várias vezes com quando ele vê as brigas daquele outro homem que acabou se matando no filme, não lembro o nome. Arnaldo. Isso. Que também ficou tetraplégico por conta do acidente de moto. Ele se coloca muito, ele pensa muito. Tanto que ele sonha com o pai dele e ele fala pro pai dele que ele tava com medo de não voltar a andar. E aí o pai dele consola ele e ele fala, você não vai poder andar por mim. E então ele sempre tá com medo de não conseguir voltar a andar, de não fazer as coisas, então ele se priva muito de tentar. Então ele só fica com medo e remoendo o que ele poderia estar fazendo e o que ele fazia antes. Eu acho que por causa muito do medo dele, ele não consegue fazer muita coisa e, como o Malu mesmo disse, ele se priva muito e isso acaba fechando muita porta pra ele, porque ele poderia ter feito muita coisa diferente. E o filme, querendo ou não, uma redenção dele, porque no começo ele estava muito fechado, ele tinha muito medo, ele fazia muita bosta também. E no final ele foi amadurecendo, ele foi mudando, ele foi perdendo esse medo e foi buscando um sentido para a vida dele. Não é à toa que no final a gente vê ele escrevendo sobre a vida dele. Porque ele saiu de uma situação onde ele estava com muito medo, onde ele queria vingança, e ele percebeu que
não é assim que se faz justiça, não é assim que faz a política. A vingança, ela não traz nada, não muda nada, você só acaba ficando com mais raiva, isso acaba te afetando mais. Então, ele teve o seu arco de redenção, ele mudou muito, tanto como pessoa, ações, pensamentos, pelo menos o que deu a entender do filme, e é isso. Isa, Raquel, Marcos, à vontade. Não, eu só... Assim, essa questão do medo é interessante porque eu tenho a percepção de que o medo permeou sempre a vida dele. Isso que eu ia falar. Desde criança, o medo de conversar com a menina que ele gostava, e os momentos de coragem que ele tem são os momentos que dão problemática na vida dele. Por exemplo, o pular no rio é o momento de coragem que ele tem. E é na hora que acontece a maior problemática da vida dele, que é deixar ele tetraplégico, no caso, né? Ele tem um momento de coragem ali em meio ao movimento estudantil, que depois ele abandona, né? Depois desse momento de coragem, de toda a repressão, há um abandono. E o start é quando ele, de fato, conversa lá com o senhor que é o pintor, né? O Beto, né? Isso. Quando ele faz aquele diálogo profundo de entendimento que a Bia trouxe, de resgate da memória, a partir daí ele tem uma virada de chave. Aí a coragem vem do ponto de vista de trazer essas memórias de forma escrita, né? Aí ele começa a desenvolver essa ideia de ser Ele escritor, começa então. um processo de superação a partir dali. Eu acho que... Posso dar um pouco de spoiler do... Você pode dar o Ainda que você estou quiser, de opinião, à vontade. Eu vi o filme, ainda estou aqui. E vendo agora, parece... Assistimos. Parece um outro Marcelo. Assim, Ainda Estou Aqui, ele é retratado como uma criança animada. É como se ele fosse a alegria daquela casa, né? Tem a cena que ele pega o cachorrinho, ele pede, implora pra mãe dele pra eles acolherem o cachorrinho. E aquela criança que vai pra praia, a voeira. E eu acho que esse medo que o Marcelo começou a presenciar muito forte na vida dele, eu acho que foi a partilha do pai dele. Nas últimas cenas do filme, Ainda Estou Aqui, ele fala, assim, ele parece uma criança, ele muda, é uma criança animada e passa a ter uma sombra no rosto do ator. A criança, o ator lá que fez o filme, que representou ele, pra mim foi um dos melhores atores daquele filme, assim, como ele carregou, apesar de ser a criança mais inocente, a pessoa mais inocente envolvida naquela história, mas foi como se no filme desse uma sombra a ele, assim, mudou totalmente. Ele até pergunta, eu lembro que ele pergunta pra mãe dele no filme, falando, papai vai voltar? E aí a mãe, aqui inclusive também repete essa cena, né, ele tendo essa memória, e a mãe dele nunca sabe responder. Então é um medo, ao mesmo tempo é uma incerteza, assim, medo de, eu acho que alguma tragédia acontecer de novo na vida dele e da família. E aí ele carrega esse medo, dá pra ver nesse filme aqui, né? E como o Marcos e a Bia falou, é nesse momento de coragem que ele tenta escapar desse medo. Mas o que eu percebo é um Marcelo muito perdido na vida, a partir desse medo, assim. Como a própria mãe dele fala, é um véu que tá posto entre a vida, entre o viver e entre o medo. Principalmente eu acho que ele sente muito medo da morte. E aí, quando ele tem esse ato de coragem, de vou pular, é uma forma dele rasgar esse véu. Só que quando ele rasga esse véu, ele acaba caindo desse abismo. Inclusive, isso, tudo que aconteceu com ele, torna-se o propósito dele, né? Ele se torna escritor através dessa questão da superação, de contar a história da família dele, contar a história dele. Então ele acaba usando as coisas ruins que aconteceram com ele e com a família como uma forma de propósito, né? De inspiração para o que ele escreveu. Eu acho que esse vomitar dele, esse cuspir pra fora, tudo que aconteceu com o pai e a família dele, com ele, com o acidente, eu acho que isso que se tornou, infelizmente ou felizmente, a proposta, a arte dele, né? Pra ele ser quem é esse Marcelo, esse escritor, esse artista. E atualmente tão conhecido. Tão conhecido. Sim, ele atualmente, né, na nova literatura brasileira. Não só no Brasil, né? Como o ainda livro estou dele aqui foi hoje em dia. traduzido para mais de 12 línguas e já 60 países, pelo menos, catalogados, já receberam esse título Feliz Ano Velho.
como ele é um best-seller, né, nacional, é inegável. E aproveitando isso que todos vocês falaram, Rica, Lu, os nossos queridos professores falaram, no sentido de entender, né, porque fica muito claro no livro e no filme que ele expressa essa dúvida, essa incerteza, o medo, a falta de coragem em alguns momentos e até desesperança, porque ele se vê numa situação que, vamos lá, em 1979/1980, a ciência ela ainda era um pouco distante do que a gente tem hoje em termos de avanço, óbvio, mas, por exemplo, hoje tem pessoas que mesmo sofrendo acidentes graves conseguem ainda recuperar de alguma forma, uma porcentagem ainda pequena, mas conseguem recuperar de certa forma algum movimento. Mas naquela época, se você tivesse um acidente como ele teve, era fatal. Por quê? Porque o conhecimento científico, os métodos de fisioterapia, acompanhamento, cirurgias, não eram suficientemente capazes de trazer um resultado satisfatório. Caso fosse hoje em dia, talvez o resultado fosse o mesmo, mas a esperança de conseguir reverter uma condição como essa seria um pouquinho maior. E baseado nisso, ele falou assim, nossa, tetraplégico agora, né, acabou a minha vida. E muitos... Sempre tem a questão do vínculo afetivo na mente dele. É o vínculo afetivo com o pai, é muito forte isso, como a Jami falou no filme Ainda Estou Aqui, no livro Ainda Estou Aqui também fala muito sobre isso. O vínculo muito forte que ele tinha com o pai, a infância dele é muito focada em cima da vivência com o pai, e quando o pai desaparece, é a mãe que torna essa figura, digamos assim, protetiva, porque toda mãe, em tese, é uma figura protetiva, mas ele sempre se remete no livro e no filme à figura do pai, como alguém que ele fala assim, e aí, o que eu faço? Me dá uma luz, me ajuda, eu não sei o que fazer. E quando o próprio Beto fala assim, viu, ninguém pode te ajudar, só você pode te ajudar, eu não tenho resposta para tudo, ninguém vai poder te ajudar a não ser você mesmo, né? Então, a pergunta que eu faço para quem quiser responder é assim, ficou muito claro que isso foi uma coisa que nesse momento, antes de escrever o livro, Marcelo Rubens Paiva, ele tem essa condição de não ter certezas, ele vive de incertezas e dúvidas. O quanto vocês acham que isso foi decisivo para ele começar a sua carreira como escritor? Porque a Bia já falou assim que foi um ponto, mas será que foi só isso que deu esse start para ele? Raquel, tá olhando pra mim. Vai, Raquel, fala. Eu não vou falar exatamente sobre isso, mas eu vou falar algo que eu percebi durante o filme. Na verdade, na parte em que ele tira, né, a pintura dele com o melhor amigo dele da parede. Até aquele momento, ele se via, tipo, sonhando ainda. Ele ainda sonhava. Tipo, nossa, talvez eu consiga recuperar o movimento das minhas pernas. Talvez eu consiga voltar a isso. Mas no momento que ele muda aquela pintura para uma tela branca, ele percebe. Acabou. Agora eu tô preso a isso e essa é a minha condição. E agora eu vou ter que aprender a viver com ela. Tipo, naquele momento ele se vê preso àquela cadeira de rodas. Mas com o tempo, no passar do filme, no caso no final do filme, ele vê que ele pode ter uma saída para isso. Uma forma de tirar tudo dentro dele e colocar para fora. E isso ele acha escrita. É interessante, porque ele não assumiu a tentação, vendo o Alberto, Arnaldo se suicidar, infelizmente. E ele falou assim, ok, eu não acho legal. Ele falou assim, viu? E é interessante que ele fala também no livro assim, viu? É preciso ter muita coragem pra fazer isso. Mas eu acho que ele não tinha, o fato dele não se matar não era por falta de coragem, eu acho que por ele falava mais alto. Exato. Na verdade, no livro ele fala muito sobre, porque ele achava mais fácil ele morrer do que ele continuar daquele jeito. Ele fala muito isso no livro. Porque era um desejo dele, porque pra ele não tinha como ele viver daquele jeito, ele não conseguia fazer nada do que ele fazia. Então ele fala muito sobre, no começo do livro, sobre o pensamento suicida dele, porque ele se sente muito mal, ele vive com incertezas, né? Desde que, quando ele era pequeno, porque como ele era uma criança, quando o pai dele desapareceu, ninguém contava nada pra ele. Então ele sente muita raiva disso. E ele fala muito isso no livro. Ele sente raiva porque não contavam as coisas pra ele. Então ele sempre vivia na incerteza. E quando ele quando o pai sofre, desapareceu, ele era o caçula, né? Ele era minúsculo. 10 anos. E quando ele tá ali também, ele tá com muita incerteza. Então ele não sabe se ele quer viver, se ele quer morrer, se ele não sabe o que ele quer. Ele vive no mundo de incertezas até acender ali a luz, que é a tela em branco, na verdade, né?
Acende uma luzinha na cabeça dele. É interessante esse ponto que você levantou, Raquel, é bem legal, porque assim, realmente, também fiquei com a impressão, lendo o livro e o filme é engraçado, né? Por mais que seja uma versão reduzida de uma história, ela traz tintas para nossa tela, para o nosso mosaico. Eu gosto muito de mosaicos. E esse mosaico que ele pinta no filme, o diretor ele traz uma figura mais palatável do autobiografado. Né? Porque no livro você percebe assim que eu quero entrar nessa esfera depois. Mas você falou um ponto que eu achei bem interessante, que naquele momento ele percebe, bom, é o que eu tenho. Daqui pra frente eu vou pintar essa tela de uma forma diferente. Tanto é que ele pergunta pra irmã, assim, viu, como é que eu deveria pintar isso aqui? Ele fala assim, eu pintaria um sol bonito e tal. Ou seja, é que também tem aquela visão de que, sendo a irmã mais nova, mas tem a questão da esperança. Ela tinha não só o dever como irmã, por ser mais jovem, mas também a questão da empatia pelo problema dele e virar e falar assim, viu, a questão de ser positivista. Né? Falando em ser positivista, meu querido Couve, o que você acha dessa perspectiva que todos colocaram aqui da questão da insegurança, do medo, da falta de coragem dele em determinado momento e depois nessa virada de chave, como disse a nossa querida Raquel, nesse momento de ok, foi descortinar a possibilidade de vida para ele. Como que você vê isso? Como professor de biologia, biomédico, explica um pouquinho pra gente assim, como é que funciona isso, marceneiro, pintor. Não, acho que assim, ele passou por fases muito traumáticas, né? Obviamente, né? Muito traumáticas na vida dele. E como todo trauma, ele te assombra, né? Por toda a sua vida. Você só aprende a lidar com ele em algum momento, né? Foi muito interessante, né? Isso que a Raquel colocou falando de novo, porque eu assim não tinha me tocado, né? Disso. Que é essa chave que virou, e quando ele virou a foto que fazia ele se apegar ao passado, ou seja, aquilo que ele não era mais, né? Ele mudou para algo, ele precisava construir algo novo, né? Por isso o quadro branco. E a partir daquele momento ele começa a conseguir lidar, né? Começa os primeiros passos dele para lidar com esse trauma. Então, após tudo que ele passou, né, lidando com as pessoas, acho que a escrita, até mesmo respondendo a questão da escrita, eu vejo até como algo meio catártico, né? Acho que se fala, né? Catártico, isso. Tipo, é o encerramento, né, dessa fase, para poder conseguir seguir, né, adiante a vida dele. Tanto que depois, né, a gente sabe da vida do próprio Rubens Paiva, que ele foi para essa área mesmo, né, dramaturgo, né? Então, é isso. Mais alguma coisa de perguntar? Não, sobre essa questão também que a Raquel citou, dele entender a condição dele, acho que uma fala que me marcou bastante é a fala da mãe, quando ele está na crise sobre essa questão do suicídio, do Arnaldo, que ele fala, ele achou a resposta, né, para isso que ele vivia, né? E ela diz o seguinte, não, ele buscou uma solução para as respostas que ele não tinha, né? Então, acho que isso também fez ele abrir um processo reflexivo, caminho do suicídio, de buscar e entender a sua condição, né? E essa virada da chave também do que a Raquel trouxe foi muito interessante, que deu essa percepção. Uma coisa que é interessante de se enxergar é o nome, né, da obra, Feliz Ano Velho. Porque a obra, ela começa com essa frase, o livro, né, o filme, ele começa com essa frase, né, Feliz Ano Velho e tal. E as cenas finais do filme é o ano novo em que ele tá escrevendo agora. E aí já começa, né, Feliz Ano Novo, porque tudo aquilo que ele passou seria, então, tipo, o ano velho. Porque é engraçado esse paradoxo, desculpa, mano, porque assim, é engraçado que isso que me chamou atenção também, não só o título, mas essa reflexão que você fez agora me despertou outro pensamento, no sentido de que durante muito tempo ele conviveu com uma dúvida enorme. Tudo bem, a certeza só veio, né, a certeza ratificada só veio no papel em 97, mas ao se descobrir um jovem, né, adulto, e perceber que o mundo não ia ter pena e piedade da perda dele, ele começa a perceber que até na tragédia dele ele teria que repensar o modo de atuar perante os seus problemas. É conviver com a questão da perda do pai, é conviver com essa mudança de condição de adolescente para um jovem adulto, que teria que se resolver e buscar algo na vida, né? Ele não sabia se ele ia fazer inglês, ele não sabia se ele era músico, ele não sabia se ele ia fazer faculdade não sei onde, se ele ia viajar para o exterior, por quê? Porque ele tinha condições para isso. Mas
as questões, as dúvidas e a questão de a fala dele, feliz ano velho, porque tá tudo igual, não mudou nada pra mim na minha vida, só que agora eu fiquei numa condição pior, se é que existe uma novidade. Então ele fala, não, velho, o fisioterapeuta fala assim, não, Belo, pô, feliz ano novo, né? Assim, não, pra mim o ano começou agora em maio, mas mesmo assim é velho, porque as notícias são as mesmas, com a pior das notícias, ele não poder mais se locomover. Fala, Malu. Não, a Bia falou sobre o Feliz Ano Velho, eu lembrando do que eu li, né? E ele sofreu um acidente poucos dias antes do Natal. Então, ele passou o ano novo dele no hospital. Sim, como? E ele... Não, ele tava acordado. Ele tava E aí acordado? ele escuta as músicas, os fogos de artifício, e todo mundo gritando Feliz Ano Novo. E ele pensa, não é Feliz Ano Novo, é Feliz Ano Velho. Porque pra mim, eu tô desse jeito, então pra mim não é nada novo, pra mim é tudo velho. E é muito marcante essa fala, eu tava procurando um livro, não marquei, mas é muito marcante, porque... Você que marca sempre as coisas. Poxa, é muito marcante, porque é onde você percebe e fala, nossa, é daí que ele tirou o Feliz Ano Velho, porque pra ele, era igual a Bia citou, igual você também falou, é tudo igual, não mudou nada na vida dele. Ele só tava tetraplégico, em cima de uma cama e não podia fazer nada, então... Todo mundo fala, é Feliz Ano Novo. Eu falo, não, pra mim é Feliz Ano Velho, porque eu não consigo fazer nada. Porque não mudou muita coisa, ou quase nada. Piorou, né? Ele fala que só piorou. Só piorou. E uma coisa que... 2 pontos, né? Que eu achei interessante também. No filme, quando o primeiro contato com o Arnaldo, que ele tem no filme, o Arnaldo ele tá fumando um cigarro, apoiando, né? Usando um dispositivo no dedo ali pra apoiar o cigarro. E aí, no final do filme, mostra o Marcelo Rubens Paiva utilizando aquela tecnologia assistiva, né, pra digitar. Então, o foco que deu no Arnaldo com o cigarro, que ele ficou olhando para aquele dispositivo, né, que ele estava usando para segurar o cigarro, deu um contraponto com essa tecnologia assistiva que ele usou no final como para escrever, né. E aí, outro ponto, que a mãe dele, né, fala assim, você não devia ter dado pra você, né, a máquina de escrever e tal. E ele fala, não, pra mim foi um dos melhores presentes depois do violão. Olha só, tipo, que profundo, né, porque quando o melhor presente dele antes da máquina de escrever foi o violão, porque quando ele tinha os movimentos, ele podia tocar. E agora, a partir daquele momento, já não conseguia mais. Mas isso é muito legal e interessante, Bia, porque assim, eu acho que é outro momento, como a Raquel colocou muito bem, da tela em branco. O passo dele querer contar essa história, porque o primeiro livro dele é uma autobiografia, né? E ele diz, em entrevistas também, que eu li, ele fala assim, viu, olha, eu nem pretendia ser escritor, nunca me passou pela cabeça, mas é aquele negócio. Isso despertou esse cenário de achar que um Feliz Ano Velho seria a repetição de coisas antigas e que não teria novidade, mas a adaptação à realidade, e vou abordar outro ponto ainda depois do nosso intervalinho, que faz com que ele reflita em cima justamente dessa impossibilidade dele de se locomover como antes. E ele fala assim, bom, agora que eu sou um novo ser, e tenho que me adaptar a isso, porque a ideia de suicídio, como você falou, que foi muito recrudescente na escrita dele, de falar, não, eu quero, não tem mais motivo para ficar, é a escrita de algo que tinha significado para ele. Então, colocar todo o sentimento dele no papel fez com que ele enxergasse uma nova motivação para poder não só contar a história dele e dizer que existia esperança de seguir, mas também como para ele mesmo. Ele falou assim, não, mas eu vou fazer desse limão uma limonada. Não posso mais tocar violão, não posso mais ser artista, mas eu vou usar da minha capacidade de contar histórias, contar minha própria história para poder fazer uma nova realidade. E o quanto o suicídio do Arnaldo traz para ele um sentimento, né? Não porque ele se compadecia com o Arnaldo, porque até ele meio que, tipo, deixa claro que ele acha o Arnaldo um babaca, sim, né? Mas pelo fato dele se ver até um pouco no Arnaldo, acredito eu. Porque, sim, querendo ou não, ele foi babaca também em várias partes da obra. Que é outra coisa que eu quero abordar depois. E ver que ele também tem a mesma condição que ele também, tipo, ele se suicidou, então ele acaba meio que se reconhecendo no Arnaldo. Mas sabe o que é o detalhe? Na minha visão, ele enxerga no Arnaldo a decisão que ele não tinha coragem, não de se suicidar,
de saber quem ele era. O Arnaldo sabia que ele era um motoqueiro, que ele gostava de motocross, que talvez ele fosse ser um campeão de motocross, e que o acidente que ele teve o condenou. E aí ele não suportou. Olha só que interessante essa ruptura, como disse a Raquel. A questão de saber que a partir daquele momento ele não ia mais subir a uma moto, fazer aquilo que ele gostava, e aí ele vai assim, quer saber? Ele não acredita no tratamento, não acredita na médica, não acredita na ciência, e fala assim, viu, vou abandonar tudo, eu vou tirar onda com vocês. E o desaforo dele para a vida foi tirar a própria vida. Eu acho que pra mim, a virada de chave não tava ali na obra, como a Raquel falou. Tem sentido, mas ao meu ver, né, foi a morte do Arnaldo. Pra mim, foi a virada de chave. Eu acho que o Arnaldo foi um espelho. Talvez um combustível. Um espelho, um combustível. Talvez os dois lados de uma moeda. É por aí, por esse caminho que eu interpreto também. Então vocês acham assim que, por exemplo, isso foi uma espécie de... Opa, eu tenho dois caminhos aqui. Eu tenho dois caminhos pra seguir. Ou é esse ou é aquele. Ou eu me mato, desisto de tudo, não tento mais nada, ou eu tento continuar achando a minha felicidade. É como se ele tivesse tido uma miragem com a morte do Arnaldo. Tipo, eu tenho essas duas encruzilhadas aqui. E pra onde eu vou? Talvez ele não tivesse pensado ainda na possibilidade da não vida, né? Eu acho que ele já tinha pensado, ao meu ver. Não sei se no livro Conta, né? É porque no livro falta um pouquinho pra terminar e ele não falou nada do Arnaldo ainda. Ele falou de um colega de quarto dele, que quando ele tava na UTI tinha alguns com ele, mas no começo do livro ele já fala muito sobre o suicídio, porque ele fala: as minhas irmãs, elas vão ficar tristes, minha mãe também vai, mas a vida delas não vai parar por causa disso, elas vão continuar vivendo. Então ele pensa muito nisso, e pra ele é tipo, as pessoas vão sentir, mas uma hora elas vão parar de sentir, elas têm que viver, a vida não para. E no livro ele também fala que escondiam muito sobre a morte dos familiares dele. Ele fala alguma coisa relacionada à morte do irmão do tio dele, do pai e do primo dele, que eles eram melhores amigos. Eles falam que ele só estava muito doente, gripado. Ele fala, poxa, mas é só levar no médico e tomar um xarope. Mas a mulher dele estava com câncer, se não me engano, no cérebro, não lembro. Eu não lembro, no cérebro, né? E ele fala, e que eles escondem, quando o pai do tio, o tio dele morre, no caso, eles falam pra ele: o tio fulano morreu, consola o seu primo. E ele não sabia o que ele fazia, porque ele falou, mas ele só não estava doente. Não era só dar um remédio, ele não estava gripado com uma gripe forte. Porque não falavam nada pra ele. Acho que o contato da morte na vida dele foi muito duro, desde muito cedo, né? Ele nunca soube lidar. É porque nunca Ninguém soube. sabe, né? Mas então, olha só, olha o vácuo. De De 71 até 97, ele só teve a certeza da morte ratificada depois do documento. Então, para ele conviver, para toda a família, né, que tem um ente executado pelo sistema, o regime de exceção, fica com essa dúvida. É triste, é mórbido falar isso, mas é real. Não saber como que fizeram isso com a pessoa que a gente ama. Porque assim, o desaparecimento de alguém é uma coisa absurda, né, em qualquer lugar do mundo. E você não ter certezas disso traz muitos questionamentos à sua mente, óbvio. Mas talvez no caso do autor, não ter essa certeza materializada causa muitos dilemas, muitas travas, muitos buracos, e faz com que em momentos de dificuldade, como o Marcelo Rubens Paiva teve, ele se questionasse mesmo a respeito disso, dessa questão de pra que eu vou viver? Se eu não tenho certeza de nada, nem as certezas que eu gostaria de ter, eu tive resposta. Eu tenho contato assim com uma pessoa muito querida pra mim que passou pela mesma situação, que é uma professora minha da Uniso. Eu acho que eu já comentei até com a Jami um pouco sobre esse caso. Uma professora minha da Uniso chamada Maria Regina Vanucci Leme. Ela era minha professora de História da Arte e de outras disciplinas que foram incríveis, assim. E o irmão dela também foi vítima da ditadura civil-militar, né? Que é o Alexandre Vanucci. Que é bem também conhecido, assim, na questão do movimento estudantil. Então, a gente foi uma vez, o irmão dela, né, desapareceu, quando ela também era criança, ela tinha 11 anos de idade quando o irmão dela desapareceu. E aí, depois, assim, de muito tempo a gente sabia dessa história, mas ela nunca comentou
diretamente com a gente sobre isso, né? Nós sabíamos que ela era irmã do Alexandre Vanucci, mas também tinha aquela sensibilidade de falar sobre isso. E a Uniso, ela marcou um passeio para o Memorial da Resistência. Muito legal. Que é muito bacana, que é onde ficava... Muito bacana não, né? Mas que é onde Então, ficava... assim, no sentido de conhecimento, que fique bem claro, gente. Era onde ficava, né, as celas ali dos estudantes, né, dos presos ali políticos naquela região. E aí a gente foi lá pro passeio, né, pra conhecer. E aí a gente entrou numa cela, né, pra conhecer como que era dentro daquela cela. E uma das celas tinham, assim, vários nomes escritos na parede, assim, tipo, sabe? Riscado com alguma coisa, assim, que dava profundidade, assim. A cela, um absurdo, né? Um buraco no chão pra fazer as necessidades, né, no lugar do vaso. Cela, assim, totalmente precária. E em um dos nomes que estavam lá, tava Alexandre Vanucci escrito. E aí nós, tipo assim, falta de sensibilidade, né? Tipo, sem noção. Aí a gente acabou falando, nossa, professora, não era seu irmão? Ela leu aquilo e ela começou a chorar na hora, porque ela não sabia que o nome do irmão dela estava lá. Então, assim, ela nunca comentava sobre, a gente sabia dessa história do Alexandre Vanucci ser irmão dela. Então, até ano passado, ano retrasado, ele ganhou o diploma, né, da USP, que depois, né, agora certificado que ele não teve, ele ganhou. A família foi fazer lá a cerimônia, tá? Ela acabou não indo também, porque ela perdeu o irmão dela, desapareceu, né, sumiu com 11 anos de idade. Então ela ainda tinha esse também vácuo, essa questão do buraco da história, ainda para poder trabalhar na mente, que nunca fica. E ela é professora de história, então assim, naturalmente, né? Acaba puxando bastante. Eu ouvi ao fundo a vozinha da minha boleira mais linda, embaixadora. Ela falou uma coisinha com a Maria Luísa e eu vou fazer uma pergunta antes do intervalinho que nós vamos fazer. Isa, e o coração do nosso autor? Como é que ele era? Era um coração bandido? Era um coração carente? Era um coração indomável? Ou ele era um coração Amoroso. Doce. Amoroso, vamos dizer assim, que era, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Amor um pouquinho pra cada. Porque, querendo ou não, ele era uma pessoa que ficava com muitas pessoas, e depois que ele acabou sofrendo o acidente, ele não conseguiu mais ter essa condição, né? Essa condição que ele tinha antes. Então era um coração bem pouco, vamos dizer assim, cafajeste. Coração vadio. Que gostava de um amor pra cada um coração de mãe. Uau. Que tem espaço pra cada. Aproveitando também, eu queria falar sobre a morte do Arnaldo? Isso. Porque, como eu tava comentando com a Raquel, teve uma hora também que me impactou muito, depois que aconteceu, que ele tava falando com a mãe dele. E a mãe dele, eu não lembro mais ou menos o que a mãe dele tinha falado, e ele falou que ele e o Arnaldo, eles eram iguais. E? Só que, no meu ponto de vista, algumas partes sim, por essa questão dos dois, antes de acontecer a tragédia com eles, que eles eram, vamos dizer assim, os populares que ficavam com todo mundo. Só que os dois tinham as mesmas vontades, só muda que o Marcelo, ele tinha medo de cometer o suicídio, como foi dito, e o Arnaldo, ele teve essa coragem, vamos dizer assim, de cometer o suicídio. Gente, o papo tá legal, né? Caramba, 42 minutos de um bate-papo bem bacana aqui na nossa Quase sala 43. de leitura. Quase isso, né? Vamos fazer um pequeno intervalinho de 3 minutos. A gente já volta. Você está ouvindo o podcast do Clube de Leitura GIM, um oferecimento da Escola Estadual Professor Joaquim Isidoro Marins. Voltamos já já! Estamos de volta com o podcast do Clube de Leitura GIM.
Voltamos então depois do nosso café, que não é café, porque o Marcos não fez a gentileza de trazer café pra gente, né? Café trazer. Café trazer. Ó, gente, depois de 2 podcasts, mais uma semana intensa como foi essa aqui, pelo amor de Deus, vocês querem que eu fale tudo certo o tempo todo? Tá professor de português? Ui, desculpa. Enfim. Voltamos então para o nosso podcast do livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Estamos aqui repercutindo um pouquinho do filme e do livro também, com a nossa que bancada maravilhosa, né? Pessoas da mais altíssima qualidade, nossos professores de história, de sociologia, de matemática, biologia, engenharia, massoterapia, enfim. Plantinhas. Como eu prometi, vamos falar do amor, do lado pessoal, afetivo, emocional do nosso Marcelinho Rubens Paiva. E vou falar com a pessoa mais amorosa dessa mesa, Isa. Você falou em off no intervalo aqui sobre algumas características do nosso querido Marcelo Rubens Paiva. O que você acha dessa característica que ficou muito marcante na história pra você? Você falou que ele era um coração? Pode falar o termo. Cafajeste. Por que você acha isso? Porque... eu não sei explicar. Ele... não tem como. Explica todas as letras, porque fica tranquilo. É pedagógico, é cultural, não tem problema. Estamos no século XXI, não estamos em 1970. Tá. Ele ficava, como eu tinha dito, ele ficava com muitas pessoas. Muitas pessoas, que foi muito especificado, quanto no livro, quanto no filme. Eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar. Então eu vou fazer uma pergunta pra você, pra que você escorra. Você acha que isso tem muito a ver, principalmente o pós, né? Pós-acidente. Você acha que isso tem muito a ver com a questão de que ele ficou restrito aí, além das fantasias, e até antes dele ter o acidente, era uma busca para poder suprir a necessidade dele de afetividade que ele não tinha e das dúvidas que ele tinha, das inseguranças que ele tinha? Sim, demais, porque querendo ou não, além das, vamos dizer assim, alucinações que ele tinha, porque ele estava cometendo alguns atos com outras pessoas, mas não estava, foi, querendo ou não, uma necessidade que ele sentiu depois da tragédia. Porque, querendo ou não, depois que ele ficou paraplégico, ele não conseguia ficar com tantas pessoas e ninguém queria ficar com uma pessoa que tinha uma deficiência, vamos dizer assim. Pelo menos pareceu pelo filme. Naquela época realmente era muito mais Então, foi, querendo ou não, uma necessidade que ele teve depois da tragédia. Se a gente para pra pensar, né, que ele, né, sofreu o acidente que ele sofreu com 20 anos de idade. Então é o momento que inicia, muito né, jovem, a vida ali. Na época da faculdade, onde você busca liberdade, conhecer pessoas, se envolver. Tá indo pra faculdade, sair da casa dos pais, você agora tem uma Mudou de liberdade, cidade. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. 20 anos é uma idade É o auge. chave, né? É a sua adolescência ali. O auge da Então, imagina, é um impacto muito grande. Imagina, tipo, você já tem quase 20 anos já. Não. Não, são quase 20 anos. Só vai meus passar, 20 anos. passará rapidinho, você já logo estão com 20. Mas, por exemplo, eu tenho 23 anos. Quase dei aula pra você. Então, Você assim, tá bom. inclusive, eu estudei aqui na escola. Então. Então, eu tenho 23 anos. Então, assim, se acontecesse isso comigo aos 20, eu acho que eu entraria em crise também e, sei lá, alucinações. As vozes da cabeça. Fácil, gente, era engraçado. Malu, O quê? você criticou duramente essa característica do nosso autor, personagem retratado nesse livro. Diga um pouquinho por que você sentiu essa ojeriza na escrita dele. Seja recrudescente. Não, é que, ó, Vocês ainda chegaram nos 20 pra entender. não, é que
Eu acho que ele tinha muito esse negócio, já em faculdade, vou viver igual ele conversa com o amigo dele no trem, né? Enquanto eles estavam indo pra Unicamp. Acertei, finalmente na faculdade, toda vez eu confundindo. Que é a faculdade que você vai fazer, né, irmão? História. Vai. Tá, mas aí ele fala, acabou a escola, né? Acabou 12 anos na mesma coisa, finalmente eu vou viver. E aí ele vai lá e eu acho uma cena muito engraçada. No filme, mostra quando eles estavam fazendo aquela movimentação pra falar com o... Isso. E aí, na barraca, ele está com a Ana, que eles estavam namorando. Mas no livro conta que ele estava com ela. Aí eles foram pra uma festinha. No caso, ele tinha brigado com ela nesse dia. E eles foram pra uma festinha. E ele gostou de uma menina e sabia que a barraca da gorda ia estar vazia. Ele levou a menina lá e ficou com a menina. Só que a Ana não sabia, porque eles estavam brigados. Que canalha! Foi! E ele fazia isso direto. Tanto que ele conta que no filme, que a relação dele com a Ana era muito bagunçada no namoro deles. Porque eles não sabiam se estavam namorando sim ou se não tava. Tanto que quando ele sofre um acidente, ela vai visitar ele no filme e no livro, ele fala, o que você tá fazendo aqui? Como que você soube tão rápido do meu acidente? E ela fala, eu vim te ver. E eles terminaram, e aí ele fala que quando ela ficou com ele... Natural, ela gostava dele. Então, idiota. Na primeira... Quem terminou foi ele, né? Então, eu não sei. Ele fala que a relação deles era muito bagunçada. Muito mesmo. E ele fala que ele queria muito conversar com ela sobre o amor que eles tinham e conversar sobre isso, só que eles não conseguiam conversar. Porque os dois ficavam com vergonha e ela sempre tinha a facilidade de inventar conversas fiadas pra momentos constrangedores assim. Então eles nunca conversaram sobre o relacionamento deles depois disso. Tanto que ela casa, fica grávida e eles ainda chegam a sair. Mas eu acho isso muito... Eu não sei, na verdade eu acho ele um canalha, pra falar bem a verdade, né? E quando as amigas dele, que estão namorando, vão visitar ele, elas sempre vão sozinhas, sendo namoradas, e pegam ele lá no hospital, né? Ele dá um beijo na fulana, que não sei o que, na cicrana, que faz não sei... Gente, aí depois vem os amigos deles que estão com a outra menina pra falar com ele, porque entravam por vez, às vezes, na UTI, porque ele ficou com uma febre muito forte, não sei o quê. E aí ele fazia isso com as meninas que eles gostavam, que já estavam casadas. Então assim, deixa isso muito claro. Muito claro mesmo. Não faz sentido. Ai, é que tinha vergonha de conversar sobre relacionamento. Mas agora pra fazer outras coisas não tinha vergonha. Agora então, chegar e trocar ideia. Ai, não, eu não sei o que a gente tem. Vamos conversar e decidir se a gente vai namorar, se a gente vai terminar. Exatamente. Agora pra fazer outras coisas? Ele falou que era muito conturbado. Ele falava que ele tinha... em São Paulo ele namorava com uma e no Rio com outra. Aí tinha uma, ele ficou com uma no Rio e ela tinha namorado em São Paulo, ela gostava dos dois. Ou seja, ele cai em todo mundo. Julgamento, gente, ele tava aproveitando a vida, ele tava aproveitando mas a ele sua o sentimento das pessoas é meio paia, né? Então assim, faz parte do mas processo, eu acho engraçado, porque ele tá na flor da pele, ele acabou de sofrer acidente, então pra ele é tudo... É nessa idade que a gente tem que viver essas coisas. Eu não posso falar assim. Eu já vi. Vocês ainda não passaram pelo processo universitário. A universidade, principalmente a universidade pública, ela abre inúmeras possibilidades. Pra ele também abriu. Inclusive, Não são possíveis relações amorosas, Sim, mas talvez ele fala que depois estejam muito estabelecidos na nossa cabeça uma única forma de amar. E a universidade passa a abrir outras possibilidades. Eu acho Não tô dizendo que ele não seja canalha, a não é isso universidade- não. Que ele não se aproveita da sua masculinidade, A do universidade, patriarcado. ele fala que abriu muitas portas pra ele ficar com as meninas mais lindas da universidade. Ele deixa isso muito claro. Ele tinha uma banda. Ele mexia Ele era um cara do movimento dele. estudantil. É, Então, ele é assim, popular, a universidade, É. uma pessoa que faz tudo isso é popular. Mas assim, o ponto que Você é popular eu também? entendo das meninas... Acho que ele toca aí do movimento. Eu acho que ele fica no lugar. O ponto principal não é nem ele ficar com várias. O problema é ficar com várias, whatever, né? Sim. O problema é ele estar num relacionamento ou, né, tipo, estar ali naquele... Não sabemos o que está acontecendo e tal. E ainda assim, sabe, ter Você tá outros... procurando outros. Sim, é isso que eu acho. É por isso que eu acho ele Até canalha. porque, tipo, você não sabe o que quer, então não tem Deixa nada, livre, né? Deixa né? todo mundo livre, cada um vai fazer o que quer da vida. Ótimo, maravilha. Ó, eu vou fazer uma abordagem em cima disso que vocês falaram, que eu fiz de propósito. Porque assim, ele fala também, em entrevistas, fala assim, ele não teve pudor de escrever o livro e falar o que ele sentia. Isso fica muito claro no livro.
O filme, e aí eu vou aproveitar, o filme dá uma suavizada nessa visão que o público possa ter da figura Marcelo Rubens Paiva. Quando ele fala como escritor, e ele conta, né, na sua biografia essa história, com essas tintas pesadas na questão dos envolvimentos emocionais / sexuais dele, fica muito claro que tem uma visão machista muito arraigada ali. E, concordem ou discordem comigo, por favor, isso reflete a falta da figura masculina para ensinar o que é um relacionamento de verdade a um adolescente, porque ele não teve figura masculina durante todo esse processo, desde a perda do pai até o momento que ele se vê como um jovem adulto indo para uma universidade. Até porque, né, independente da idade, independente do local que a pessoa esteja, na universidade, na rua, sei lá, em qualquer local, o caráter é o mesmo, né? Exato, o caráter é o principal. Então, assim, por exemplo, eu não tive a experiência, né, essa experiência louca da universidade. Eu comecei a namorar no ensino médio e... Começou antes da universidade, né, Bia? Eu comecei a namorar no ensino médio com a mesma pessoa que eu tô até hoje. Sério? Giovanni, um beijo pra você, meu querido. E durante a faculdade, todos meus anos na faculdade foram namorando. Então, assim, a gente não fazia faculdade juntos. Então eu poderia, né? Eu não estou com meu namorado aqui na faculdade, né? Mas não, tipo, eu tenho uma namorada que tá fora da faculdade. A faculdade tem muitas oportunidades nesse quesito? Tem muitas oportunidades nesse quesito. Você vai aproveitar as oportunidades. Se você for aproveitar, por favor, termine seus relacionamentos antes. Não é de machucar o coraçãozinho do outro. Esse é o seu caráter. Ó, só um detalhe. Isso serve para ambos os lados, não só homens, para mulheres também. Olha lá. Não, é que assim, Por que você tem essa mania de ficar batendo? Daqui a pouco ele vai... Porque o amor é violento. Amor, desculpa isso assim. Daqui a pouco o Rafa sai correndo do seu lado. Imagina, ele vai querer correr para o meu lado. Vai, Rafa, pode. Não, mas não, calma, mas eu volto. Me abalou. Então, assim, o que a Bia falou, acredito que faz parte do caráter dela, né? Daí, dando gancho pro que o Ale falou, da figura masculina. Eu acho que não é só a figura masculina que ele não teve. Ele não teve, a mãe também não deu esse suporte pra ele. Então, assim, imagina ele, jovem, né? Ele perdeu o pai daquele jeito. Aquele jeito misterioso, né? Que ele talvez não se resolveu direito até hoje, talvez não tenha se resolvido internamente, porque ele foi uma perda traumática, né? Quando ele foi ficando, como fala, jovem, foi para a faculdade, ou até mesmo depois do acidente, como que ele teria capacidade de ter relacionamentos estáveis? Se ele nunca foi, né? Se ele nunca, se qualquer relacionamento estável que ele tivesse, ele ia ter esse medo de perder. A pessoa vai sumir, sabe? Por isso que ele tinha um conflito com a Ana, porque era o relacionamento mais estável. E talvez, somado ao acidente, ele tinha essa vida, como dizer, essa vida boêmica, assim, com as outras mulheres, porque ele precisava assim, aproveitar, né? Não que ele precisasse aproveitar, mas no sentido de que, tipo, ele tinha que sentir algum valor, algo assim, sabe? Porque ele já estava todo acabado mesmo por causa da condição dele. Então ele precisava se sentir assim que... Como dizer? Eu esqueci a palavra. Ele precisava preencher o vazio. Preencher o vazio. Ele precisava assim... Uma válvula de escape, né? Válvula de escape. Não seria uma fuga? Sim, válvula de escape. Não, mas não seria uma fuga justamente da Ana? Eu acho por ele que perceber, também, né? Que ela traz uma segurança pra ele. Exato. Ele não enxergou, muito bem pontuado, Jamie. Ele não enxergou a Ana como uma condição onde ele pudesse se sentir equilibrado. E aí ele tinha medo de assumir essa relação porque ele não teria vivido tudo aquilo que ele gostaria. E a presença dela forte, porque ela é uma mulher forte, ela é equilibrada, ela é, de certa forma, muito mais sensata do que ele, ainda muito jovem. Mas aí tem um detalhe, que aí é meu pensamento. Mulheres você assim. falou assim, aí é assim, você falou da figura materna, que é bem diferente de quando você perde os pais separados, que é que eu falo particularmente, meus pais separados, eu tinha 8 anos de idade. E mesmo assim, meu pai foi a figura mais presente na minha vida. E, pai, te amo onde você estiver. Tipo, são privilégios. Exato, um privilégio. E a minha figura
de mãe, ela estava presente, mas ausente. Emocionalmente ela era ausente. Mas voltando, eu entendo o que você quis dizer, mas para mim a visão de que a Ana, nesse contexto todo, ela seria uma figura que traria, de alguma forma, naquele momento, mesmo na universidade, oba, mulher, bebida, fumo, caramba, 4, música, esbórnia, ela traria essa estabilidade que ele precisaria para suportar todo esse processo que ele passou desde a infância. E eu acho que ele tinha medo dessa estabilidade, por isso que ele fugia pra ficar com os outros. Eu não diria que ele tinha medo, eu diria que, tipo, ele não conseguia conviver com aquilo. Porque ele nunca aprendeu de verdade a realmente ter um relacionamento estável. Ao meu ver, é assim, tipo, eu não vou ficar com os 2 pés aqui na Ana, porque é muito incerta, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia, posso perder ela, ou ela pode morrer, ela pode sumir. Então eu vou ficar com um pé aqui e um pé lá. Você acha que ele tinha esse medo? Tinha. Eu achei legal vocês abordarem isso aí. Marisol, você que está nessa mesa com o seu relacionamento estável, que aliás é o cara mais lindo do mundo. É uma graça. Esse é o Felipe. Quê? É o Felipe. Não, ele é o mais lindo da escola, você é do mundo. Ele vai ficar com ciúme. Felipe. Vamos lá. Que era pra estar aqui, né? No podcast, diga-se de passagem. Enfim, Marisol, me diz. Não, Sol, você prefere Sol, né? Sol, você que tem um relacionamento juvenil com o nosso querido Ícaro, nosso deus nórdico da sala de leitura. Você perceber toda essa questão do machismo ilustrado, como é que é viver um relacionamento tranquilo com uma pessoa que te traz segurança? Na minha experiência, é que nem você falou, eu não tive um pai presente emocionalmente, eu já passei por muitas situações péssimas diante relação. Então, me encontrar em um relacionamento estável causa, sim, um certo medo, porque você fica inseguro, você pensa que a qualquer momento vai acontecer tudo que aconteceu antes. Você pensa, nossa, essa pessoa me odeia, ela vai me largar a qualquer momento, e você acaba se auto-sabotando por isso. Então, eu enxerguei isso nele, de certa forma. Você acha que Ana, ao falar assim pra ele, viu, olha, ela vai atrás dele, eles ficam juntos em Campinas, depois ela vai atrás dele em São Paulo, porque ele fala assim, se você quiser vir atrás de mim, você vem, porque eu quero ficar sozinho. Ele vai passear no parque, depois ela encontra com ele lá e ele mal dá bola pra ela, despreza, assim, viu, eu só queria ficar sozinho. Se fosse você, qual atitude você tomaria? Esquece o Ícaro agora. Esquece, eu não existo. Reformula a sua pergunta. No papel da Ana? No papel da Ana. Se fosse você, no lugar da Ana, nossa, essa moto é uma delícia. Vamos lá, 3, 2, 1. No caso, a Ana foi e ela insistiu nessa relação. Como eu mencionei anteriormente, no meu ponto de vista, eu acho que ela era emocionalmente muito mais estável que ele, por várias razões que eu também já citei anteriormente. Mas você, no lugar de Ana, teria feito o mesmo passo que ela teve, de tentar mais uma ou 2 vezes até descobrir, não dá, esse cara não dá. Na minha experiência, eu acho que você insistiria? Insistiria, porque mesmo que eu tenha essas questões de desequilíbrio emocional, eu sempre insisto nas coisas, sabe? A pessoa sempre vai insistir porque ela pensa que pode dar certo. Então, acaba sendo que foi uma decisão dele, a qual ele poderia ter olhado em si mesmo e ter mudado aquilo e ver que ela gostava dele e ter mudado para permanecer numa relação boa, mas ele não quis, mesmo que ela quisesse. E aí, enfim, eles se separaram. Na verdade, ele que deu um pé nela, né? Ele, inclusive, depois disso, ele se arrepende, né? Ele até fala, bateu um misto de saudade e arrependimento. Mas isso só aconteceu pós-acidente. Sim. Não, mas ele vai relatando e demonstrando isso. Sim, vai demonstrando, mas ele só diz isso de fato depois do acidente. Eu acho que a Ana aguentou muito e ainda foi simpática. Sim. Mas em todo momento é perceptível o quanto ele é uma pessoa carente. E instável também. Porque, igual eu falei, a Ana aguentou muito e foi simpática. Porque quando a gente tá num relacionamento estável, assim, é até engraçado. Quando a gente tá num relacionamento saudável, né, tipo, que a gente tem total confiança na pessoa que a gente tá se relacionando, o medo, ele muda. A gente não tem mais medo da pessoa trair a gente. A gente tem medo da pessoa sofrer um acidente, da pessoa morrer. A pessoa sumida. Não te trair em você. Então, assim... Vamos lá.
Aí eu vou levar uma outra questão, em que remete o pós, né? O pós-trauma. Vocês acham que depois de tudo que aconteceu com ele, ele se entender que, bom, é isso que eu tenho, eu vou fazer desse limão uma limonada, esquece que ele escreveu o livro. Ele refletiu de forma, assim, bom, vou fazer uma vida melhor agora? Ou vocês acham que isso foi circunstancial por conta do fato de ele ficar tetraplégico? Vocês imaginam um cenário diferente para o autor do livro? Nesse sentido? Eu imagino um pouco, viu? Eu imagino se ele não ficasse tetraplégico, talvez ele tivesse uma vida mais sexo, drogas e rock and roll. Ele ia continuar sendo mas eu acho que depois de um tempo ele ia aceitar. Ele tinha muitos privilégios na sociedade, né? Sim. Então ele também tinha a possibilidade de vivenciar isso durante um período mais longo do que outros grupos sociais. Então, por exemplo, pra mim eu não tive condição. Eu entrei na faculdade tarde. Eu não tive essa vivência muito jovem na universidade. Eu já fui mais tarde. A minha juventude se passou trabalhando, fazendo outras coisas. Né? E ele não, ele já estava na universidade assim que se formou. Né? E, enfim, ele teve uma outra vivência, ele teve outros privilégios. Eu acho que ele ia rodar o mundo, ele ia fazer viagens, ele ia conhecer muita gente, ele ia talvez se desenvolver um pouco na música e depois talvez abandonar isso, mas depois ele ia sentar numa profissão, com um título universitário e ia seguir uma carreira. Talvez, né, pensando que não tivesse acontecido, né, nessa realidade paralela que não aconteceu o acidente. Talvez ele passasse pelo mesmo processo de reflexão sobre relacionamento, coisa assim, mas mais na vida, mais tardiamente, sei lá, 50 pra frente, talvez. Nossa, 50 pra frente? Não, talvez, não sei. Sim, não. Porque, sei lá... Sim, não, é ótimo. O que eu imagino? Sei lá, ele ia ter parceiras, ia ter filhos, ia começar a ter que lidar com casamento, com divórcio, coisas assim, ia começar a pesar, sabe, a idade ia começar a pesar, e ele ia começar a ter que refletir na marra sobre essas questões, assim. Sabe, que ele aconteceu uma coisa muito séria, que é a tetraplegia nele, né? Então, muito jovem, ele já teve que lidar com as questões, tipo, nossa, tô morrendo, né? Tô travado. Tô travado. Você falou alguma coisa aí que você olhou pra som, depois olhou pra cá, começou a rir? Eu ia falar, só que eu esqueci. Meu Deus, tadinho do Ícaro. Vamos lá. Baseado em tudo isso que vocês falaram, eu queria que vocês dessem... Quem se sentir à vontade de falar, tá? Na questão dessa cronologia toda dos fatos, de imaginar o contexto histórico no qual se deu o acidente, o pós, a escrita do livro, porque a escrita do livro ela ainda é sobre o regime de ditadura militar, né? O fim da ditadura militar foi em 85, na verdade. Fim de 84, começo de 85. Todo esse contexto, ele contribuiu para que a escrita dele fosse fluida desse jeito como foi, totalmente desprovida de filtro? Ou vocês acham que se fosse em outra época ele economizaria um pouquinho na tinta que ele colocou no papel? Eu acho que, assim, é uma época que demandava rebeldia, né? Por isso ele precisou, por isso que ele escolheu essa forma de narrativa, né? A ditadura foi uma época de repressão, tipo, não só dele, né? Tipo, muitos autores, músicos, né? Todo mundo sabe dessas, né? Fizeram isso assim de outras formas, né? Não necessariamente com o linguajar que ele usou no livro, mas tipo, eles queriam se expressar, eles queriam se libertar, né? Das amarras da ditadura. Entre, Francisco, por favor. Entre. Agora. Nosso coordenador, entra aqui e fala um oi pra todo mundo, pelo amor de Deus, vai. Vem cá. Mas antes de você falar alguma coisa, conclua seu raciocínio aí, cara, vai. Isso também é presente até nos dias de hoje, de rebeldia, porque, por exemplo, os estudantes de hoje em dia fazem muitas revoltas, muitos protestos. Eu, inclusive, já participei de acho que quando eu estava no 9º ano. Ui? Do Grêmio e tal, que tava tendo protesto. Acho que... Em 2023, né? Eu lembro. 2023, exatamente. E aí eu fui ver como é que não é minha praia, deixa eu Nossa. Eu acho que quando eu virar estudante universitária, com certeza eu vou participar de muitas manifestações. Vou ser do movimento estudante, já sou, né? Eu vou fazer mais. Você sempre tá enfiada em eu sempre tô. Mas é que eu acho muito legal esse lado jovem de se revoltar contra o governo e falar, não, eu não aceito. E eu acho sim que esse momento da ditadura que ele viveu foi muito importante para ele escrever o livro, porque ele se revolta muito contra isso
E ele, igual o Rafael falou, ele é rebelde, então você é jovem, você já fala, não, eu não aceito. Vai lá e Fala. Eu acho interessante isso, eu concordo em parte, só que muitas das vezes muitos jovens não sabem como abordar e aí acaba... Com certeza. Aí acaba dificultando muitas das vezes que, tipo, em vez de abrir portas, fecha mais. E aí acaba dificultando cada vez mais da gente, jovens, estudantes, conseguir se expressar. E que jovem faz tudo a flor da pele, né? Daí, às vezes só faz as cagadas também a flor da pele, daí certo, porque é verdade. O Marcos tá com os 4 braços levantados. Eu concordo muito com isso que o Rafa falou, porque ali as bandas de rock nacional que eu mais escutei na vida são jovens do início dos anos 80, que é o que o Marcelo tá vivenciando ali, né? Embora de uma forma tetraplégica, né? Mas é a forma de transgredir, né? Então eles transgrediam na música, no teatro, a defesa da democracia, da abertura política. Então qualquer ato ali era transgredir, né? Então a rebeldia estava colocada e acho que por isso que nesse contexto ele escreve sem pudor dessas questões, né? Que talvez ele teria uma limitação para escrever hoje. Eu acho que o contexto de hoje mais limita a escrever dessa forma do que ajuda a escrever dessa forma, né? Justamente pelo entendimento hoje sobre as questões do machismo, talvez ele não se colocaria tão claramente essas questões, né? Então acho que isso está... Hoje as coisas estão mais... Você tem que pensar muito bem o que você vai pôr no papel. A gente vê isso em muitos casos, né? Igual a gente tava comentando, né? Eu e o João, a gente tava assistindo um episódio de Chaves. Oi? A gente tava assistindo um episódio de Chaves. E a gente falou, nossa, tipo... as piadas que eram feitas, né? Tipo, talvez hoje não fossem tão aceitas assim, sabe? Já teria... Engraçado, né? Porque, por exemplo, muita gordofobia, né? Muita coisa que acontece que a gente fica, nossa, é chocante hoje em dia. Vocês querem dizer então que a nossa sociedade evoluiu nesse sentido? Não, eu acho que ela evoluiu nessa questão de, tipo assim, saber que uma piada ou qualquer coisa, qualquer escrita, qualquer fala pode machucar ali uma outra pessoa. E aí tentar limitar isso. A gente tava assistindo o episódio de Chaves, ele falou, nossa, a gente achava muito engraçado. A gente assistiu, a gente ficou meio chocado, assim, tipo, será que a gente pode rir, sabe, disso? Então a gente fica um pouco estranho, assim, que a gente vê as coisas... É o medo de ser politicamente incorreto num momento onde a gente acha que tem mais liberdade para falar sobre qualquer assunto. Né? Jami queria falar, você facilitou para o Rubens Paiva escrever dessa forma durante a ditadura, ou você acha que vocês concordam com os colegas? Concordo com os colegas, como o Rafa falou, né? Aquele momento pedia, né? Como o Marcos falou, inúmeros artistas, inclusive eu tava vendo Homem com H esses dias. Baita filme, hein? Assista. E o Ney, ele foi um dessas pessoas que deixaram bastante explícito, né, essa rebeldia, transgressão das regras, principalmente batendo na tecla da sexualidade, né? E o Rubens, ele fez isso através da escrita. Sabe que por acaso, assim, não tem muito a ver com a Bia mencionou o Chaves, né? Sabia que o Chaves ele foi filmado nessa época, década de 70, 80? Sim, década de 70, 80. Então, por acaso, né? É a mesma época. Em casa, né? Sim. E as Américas estavam passando pelo regime militar. Exato, porque a América Latina naquele momento era uma convulsão absurda, influência norte-americana. Exato. A solução é alugar o Brasil. Era um laboratório. Que é o que daí que surge. Exato. Raulzito. Antes de... Eu falei, Ícaro, antes deu... O engraçado que a Bia comentou, das piadas, etc., isso é até que mais recente. Há 10 anos atrás, fazer piada sobre sexualidade. E hoje em dia não pode, mas, tipo, se você for, por exemplo, no YouTube, há 10 anos atrás, fazer uma piada com o Justin Bieber, fazer uma piada com um monte de coisa de sexualidade. Justin Bieber é gay, hahaha, humor. Achavam isso engraçado. Hoje em dia acabou. Luan Santana. Luan Santana, Justin Bieber. Tem a paródia do Galo Frito, que é do Justin Bieber, que é a música é Sou Biba. E aí só fala que ele é gay, a música inteira. A música inteira? Pois é, antes existia espaço para tirar onda com isso, mas hoje em dia não, né? Antes de continuar, quero trazer para vocês aqui o nosso convidado de último instante, comigo hoje. que é o nosso querido José Francisco Volkswagen, Audi, Porsche, nosso alemão querido, nosso coordenador geral desse médio. Boa noite, Francisco. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tá aqui dando uma passadinha. Veio comer um resto de pipoca,
pegar o finalzinho do nosso podcast. Obrigado pela presença, Francisco. Francisco, eu sei que você deve ter lido em algum momento na sua vida esse livro aqui, O Feliz Novo Velho. Quer falar alguma coisa a respeito desse livro? Infelizmente eu não li. Então você vai ser convidado a ler esse livro, fazendo observação sobre o podcast que publica. Leloei. Leloei. Não Le- está leiloando. Leloear. Enfim, é isso. Tá ok, vai lá, Francisco. Obrigado, meu querido. Valeu. Pra fechar o nosso papo, e infelizmente está acabando, gostaria de deixar uma pergunta, e aí eu gostaria que cada um respondesse. Já falamos muito das questões sociais, políticas, antropológicas, questões pessoais, afetivas, emocionais, psicológicas do autor, mas eu queria que vocês dissessem o que vocês acharam no ensino todo do contexto apresentado por esse livro. Porque lá é uma narrativa, no livro, cronológica linear, no filme nem tanto, ela tem muita alternância de momentos, mas ela traz algumas questões que ainda são muito presentes, que vocês acabaram de colocar aqui nessa roda de conversa, por conta da questão do momento que foi escrito, e hoje que estamos analisando praticamente 33 anos, 43 anos depois da escrita desse livro. É muito tempo. E muita coisa mudou no mundo, na sociedade brasileira como um todo. E vocês falaram da questão da censura, do medo, da repressão, da falta de coragem de resolver situações. Um livro como esse faz vocês refletirem de uma maneira na nossa sociedade com muita desigualdade ainda, mas que reflexão que vocês acham que dá para ser feita em cima desse contexto no qual o Rubens Paiva viveu, passou e trouxe pra gente, tanto no livro quanto no filme? Quem quer falar? Por favor. Eu acho que assim, é muito presente, até hoje em dia, é meio atemporal isso aí, nos tempos de hoje. Que eu pego o exemplo que nem eu falei, dos alunos. É muito atemporal porque muitos alunos tentam lutar contra isso do sistema e tal, só que não da maneira certa, ou tipo, tentar defender as ideias deles, só que do jeito meio complicado, mas que tá na luta constante, isso até hoje, de estudante querendo ter mais voz, querendo que as pessoas escutem eles, sabe? E faça acontecer coisas boas, não só em vez de prometerem, não cumprirem. É isso. Some more? Nossa, faz ninguém, a voz do Ícaro nessa voz então, de Deus? Eu amei Santo Ícaro. Deus nórdico da sala. Mudando totalmente o que o Ícaro disse, porque eu tenho um ponto de vista diferente dele, mas a minha reflexão sobre o livro é sobre como a gente é frágil, né? Tipo assim, uma hora a gente pode estar bem, vou fazer uma brincadeira qualquer, daqui a pouco não ando mais, eu não mexo mais nenhum nada, é só do pescoço pra cima, eu só respiro, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, e eu vejo a vida passar porque eu não sei o que eu faço. E também me fez refletir muito sobre a questão de inseguranças, né? De você pensar que o que você não consegue, o que você consegue fazer, porque você é incapaz de fazer, ou porque você, na verdade, se acha incapaz. Esse livro me traz muita reflexão, eu gostei muito dele. Achei um livro maravilhoso, pra falar bem a verdade. Tirando as proezas do Marcelo, eu achei um livro muito legal, eu gostei muito dele. É interessante porque faz a gente refletir, como você falou, principalmente para a questão do medo, que faz a gente ou perder muita oportunidade ou fazer que a gente mude bastante por causa de medo e insegurança da gente não conseguir por algum impedimento. Sim. Solzinho? Quer falar alguma coisa? Não? Isa? Não? Raquelzinha? Não? Meus queridos colegas da área de humanas, não gostaria de falar mais nada? Uma coisa que um contraponto que eu achei interessante no filme é que a gente observa, né, em todos os filmes anteriores, anos 2000, assim, que é a questão da internet, né? O fato da não internet, assim, na mão das pessoas, ali, com facilidade ali nas pessoas. Eu tava me observando assim, eu fiquei pensando, como seria se eles tivessem ali a internet naquele momento, sei lá, né? Bom dia, gente. Acabei de acordar, tô no hospital. Tô no hospital, eu tô fazendo uma live aqui, fiquei tetraplégico, sabe? Tipo. A questão do movimento estudantil, enfim, várias questões apareceram na minha cabeça, assim, e ao mesmo tempo eu falei, caraca, parece ser muito mais
óbvio, gente, equivocadíssimo. Mas parece muito mais simples, né? Tipo, a vida sem internet, assim, que eu via um pouco menos pressa do que nós temos hoje. Então, o filme, ele, não só esse filme, como também o Ainda Estou Aqui, como mostra, ele é linear, assim, então ele mostra uma plenitude, uma calma. Mas que era muito mais pleno viver naquela época, né? Do tem os picos hoje. Eu variação vou de pra humor, faculdade, eu vou ali pra um barzinho, eu vou assistir o pôr do sol, vou assistir, sabe? Vou caminhar numa praça, vou sair com meus amigos. Tem uma banda. Gente, que hoje A garotada não quer fazer isso tem mais mais hoje. banda. Então, Não quer tipo fazer. assim, Incrível. é uma discrepância. É um paradoxo. Já? Queria falar alguma coisa? Você tá Eu concordando tô com a vida? voando aqui nas ideias. Enfim. Cuidado pra voar muito nas ideias. Daqui a pouco eu vou voar, hein? Literalmente. Espero que você voe pra Fortaleza, pra por qualquer aí. lugar aí, pra que você possa curtir o seu fim de semana. E baseado nisso. Bom, enfim, é isso. 1 hora e 18 minutos de podcast. O Rafael gostaria de falar alguma coisa? Foi tudo muito bem falado. Você já ratificou que os nossos colegas... Sim, Enfim, antes de finalizar esse podcast, eu gostaria de colocar também minha consideração final a respeito dessa obra. Eu trouxe essa obra justamente para que a gente pudesse entender um pouquinho a questão das rupturas de momentos, não só sociais, políticos, antropológicos, emocionais. E para quem assistiu Ainda Estou Aqui ou vai ler o livro, e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, esses 2 livros, não, eu sou com outro aqui, eles caminham muito lado a lado, porque são a visão do autor dessa autobiografia e a visão da vivência que ele teve junto da mãe, e elas acabam, spoiler, se entrelaçando, obviamente, porque é uma vivência de uma família, né? Mas a reflexão que eu faço desse contexto todo é que a impressão que eu tenho é que nós vivemos ciclos que, obviamente, eles têm um começo, meio e fim, mas que eles estão interseccionados, ou seja, estão entrelaçados em algum momento e fazem a gente ter recordações de momentos muito parecidos. Então, achei muito interessante quando vocês também mencionaram essa questão de... Parece que hoje a gente tem mais medo de falar o que pensa. Olha que absurdo. Na época da repressão, nós tínhamos coragem. Muitos tinham coragem de ser um estudante que ia para lutar para poder expressar. Exato, mas tinha essa questão. A Bia também falou um negócio muito interessante agora, que é a questão do poder que a internet deu para as pessoas, mas que ele não é usado com sabedoria. Desculpa, ele não é usado com uma capacidade racional e minimamente coerente na maioria das vezes. Sabemos que existem exceções à regra, existem pessoas que fazem conteúdo muito legal na internet, jovens fazem conteúdos muito legais na internet, existem outras pessoas também que desenvolvem coisas muito legais e que são de um grande serviço não só para um grupo, um nicho específico, mas para toda uma sociedade, né? E ter essa consciência de que nós temos a visão de um garoto que diz assim, olha, eu reflito em cima das questões que eu poderia batalhar mais por conta de um ideal, ou de outra pessoa assim, nossa, como a vida é tênue e ela é frágil, enfim, são vários pontos de vista que me levam a refletir o seguinte, e acredito muito nisso, não tô falando nenhum clichê. O poder da leitura, o poder da compreensão de momentos trazidos tanto na literatura quanto em qualquer outra arte, que vocês me conhecem o suficiente, sabe que eu sou entusiasta da expressão arte cultural e literária, traz o poder daquilo que a gente aprende e assimila. E cada um apresentou aquilo que assimilou do livro, isso é muito legal. Para aqueles que não falaram nada, ficou também aquela reflexão para assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso quando eu assisti o filme, ou não pensei nessa abordagem. E isso que é o legal de um debate de ideias, em um momento como esse que nós proporcionamos aqui hoje para vocês. Que aliás, vocês proporcionaram para você que está acompanhando no YouTube, para você que está ouvindo no Spotify, a reflexão em cima do que cada um pensou e racionalizou em termos de leitura, da visualização, que nós trouxemos aqui para vocês. Infelizmente, nós temos que encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo a presença dos meus embaixadores,
o Ica do nosso deus nórdico, a Sol, que é o sol do nosso deus nórdico, a Isadora, a nossa boleira oficial, agora todo podcast tem que ter um bolo da Isa, a Raquelzinha Santana, que é a nossa alma gêmea da Isa, a nossa trufa, a única trufa que Trufa é mais daqui. gostosa Ah, tá. que é mais gostoso que o Cacau Show, nossa Maria Luísa, enfim, e os nossos colegas docentes que vieram gentilmente convidados. Mas eu gosto. Enfim, Ah, tá bom, os então. nossos docentes, agora eu vou inverter a ordem com o nosso querido Rafael Couve de matemática, que era de biologia, agora é matemática. Na nossa geração. Quando? É de Agora você é o você é tudo avesso mesmo. Enfim, você faz tudo. Ui, faz tudo. Ótimo. Enfim, Jamiele, geografia. É a nossa querida Beatriz Segunda, que não é segunda, hoje é sexta ainda. Obrigado pela presença, professora de história. Não, melhor deixa ver a segunda. É o nosso querido Marcos, onipresente, ensino fundamental médio aqui presente, carimbando. Companheiro, veja bem, companheiro, você é um herói, você é um mito. Enfim. Você é um cara sensacional, jornada dupla na escola. Nosso querido Aiko, aqui no comando das pickups virtuais, nosso cameraman, emprestado do Jordina, mas sempre embaixador. Jordina? Ah, desculpa, Jordina não, do João Rodrigues Bueno, perdão. Nosso comandante das nossas câmeras aqui hoje, no nosso podcast número 1 de 2025, com esse livro muito legal, Brisa no Velho, de Marcelo Rubens Paiva. É isso. Ah, e claro, a mais doce, gostosa presença da minha querida Lili Ai, que beleza. Oliveira. Enfim, emprestada aqui do Jordina para o nosso evento como acompanhante, ouvinte e aprendendo também um pouquinho mais, né? É isso. Bom, encerramos por aqui o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos vocês que vão acompanhar. Daqui a alguns dias no ar para todos vocês. Obrigado a todos que estiveram presentes, pela paciência, pelo carinho da nossa mesa de debate. E em setembro nós teremos mais um podcast. Sim. Ah, eu quero ler o livro agora. Ah, à vontade, é só emprestar, claro. Um dia eu não posso prometer porque quem promete é político e eu não sou político. Enfim, tá. E em setembro teremos o podcast do terceiro bimestre, tá? Com uma obra A Escolha dos Nossos Embaixadores dessa vez, tá? Não, o do quarto bimestre está escolhido. Ah, tá. O terceiro ainda não está. Sim, ok? entendi. Vocês não ouvem o que eu falo e eu falo pra caramba. Enfim, é isso. Gente, um abraço pra todos vocês. Até a próxima, nessa mesma sala de leitura, Machado de Assis, nosso representante maior da língua portuguesa. Um abraço. Fui. Parabéns pra vocês. Pode continuar gravando aí. Agora o Alexandre Oi? Gravando o quê? todo mundo Continua agora. gravando. Não, porque agora É que esse é o vai- finalzinho, daí a gente ele Vai pega dar os bastidores do finalzinho. Vamos lá tirar uma foto, gente? Enquanto vai. Vai deixar o negócio rolando aqui, o áudio Aí eu rolando? tenho que entregar Deixa. agora. Eu quero cobrar. O Francisco já veio cobrar. Ele veio cobrar o quê? E eu tô devendo. Falou diretamente, mas falou, tem professor devendo nota. Eu tô devendo 3 turmas. Vamos lá? Eu tô devendo. Eu sei desde o início. Deixa gravando? Eu sei. Pode deixar. Então tá bom. Oi? Não, você viu? Toda contribuição Você sabe, eu falei, gente, eu sei que vocês falaram. Vamos lá? Aqui, pronto. Eu tenho muito medo de abrir. Teve uma hora que eu tava pensando tanto na minha vida que eu esqueci até de podcast. Dá licença. As crianças da frente? Nós velhos adultos Vai, atrás. as crianças. Eu sou muito velho. Vamos lá, os maiores da frente. Ó, o alto tem que ir atrás. Desculpa, eu sou uma Ó, criança. vocês não estão falando aqui, Eu sou uma ó. Tá, Pode ó. vir, a gente tem problema. Olha pra onde eu te tampar. Pronto? Ó, liga 3, tá? Aí, eu vou aqui e vai calma, vem cá. Aí. Peraí. Mas a gente tem que chamar uma Ih, meu Deus. Você acompanhou podcast Embaixadores da Sala de Leitura GIM, mais um projeto educacional voltado para o desenvolvimento global de nossos estudantes. Obrigado e até a próxima!